Prezados irmãos e irmãs, com muito prazer, cumprimento a todos os que não havia cumprimentado, desejando, irmãos, que aproveitem bem esses minutos, provavelmente vamos ter a reunião à noite, para nos santificar. E o que é santificar? Santificar, irmãos, é uma palavra muito importante. É o que nos leva à santificação da nossa alma. O que os irmãos estão fazendo aqui hoje? O que nós, eu, pastor Derbalho, Eliano e o Ornaldo, Geraldo, o pastor Orlando, nós estamos fazendo aqui? Justamente isso. Todos os irmãos que estão aqui e os que estão nos ouvindo através da internet estão se santificando. Mas esta santificação depende muito de nós, do nosso amor, da nossa dedicação e da nossa obediência. Às vezes, vamos dizer que os irmãos estão num caminho ou numa estrada e precisam chegar a determinado lugar que precisam ir. O que vai precisar? Justamente é saber o caminho que vocês vão andar. Irmãos, nós estamos num caminho importantíssimo, é o caminho dos céus. Vocês já pensaram um pouquinho, irmãos, o que é o céu? Os irmãos já pensaram o que nós, o senhor, a senhora, vocês representamos para Deus? Vocês não fazem ideia. Deus nos ama. Todos. Para Deus, indistintamente, não tem fulano, ciclano, todos são iguais. Deus nos ama. Ele te vê com carinho. Vejam quanto amor. Por causa do pecado que introduziu no mundo justamente prejudicando o plano de Deus de preparar almas para os céus. Mas Deus viu que o único meio de poder salvar a humanidade era entregar o Filho dele para vir a esta terra, deixar o seu trono de glória, nascer numa simples manjedoura. Sabe o que é manjedoura? É aquele que põe assim para os animais comerem, vamos dizer assim, o alimento, por exemplo, do carneiro, né? Do boi, né? Vocês entenderam? Manjedoura era o lugar de pôr o alimento. O berço dele não foi de ouro. Não foi um berço, coisa caríssimo, não. Foi um simples berço. Uma manjedoura. E aonde ele nasceu? Não foi num palácio enorme, com trombeta, tudo, não. Uma estrebaria. Estrebaria. Irmãos, tudo isto Jesus passou por amor a ti, minha irmã, por amor ao Senhor, meu irmão, por amor a você, jovem, menina, menino, por nós. Nós temos um valor muito grande, irmãos. Por isso nós não podemos falhar. Deus quer a nossa alma nos céus. Deus, irmãos, por isso ele cumpriu o que Jesus havia prometido, que ele voltaria. Porque, irmãos, a única pessoa que poderia realmente cumprir aquela missão era ele. Por amor a nós, passou aquelas humilhações. Olha o que Jesus passou nesta terra, naquele corpo.
Os homens daquele tempo, invejosos, que diziam-se religiosos, tiveram inveja de Jesus. Faziam de tudo para ver qual é o meio que eles poderiam destruir aquela vida. Mas não foi de acordo com a vontade deles, foi quanto Deus queria. E Jesus cumpriu. Cumpriu aquele ministério glorioso, pensando em nós, pensando em almas preciosas que foram criadas por Deus, irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único, primeiro, principal. Irmãos, o valor da nossa vida é muito importante. Olha que perfeição que Deus nos criou. Que maravilha que nós, irmãos, olha, deem valor à sua pessoa. Deem valor à sua vida. Uma criancinha nasce. Quando está formando no ventre materno, Deus dá um espírito que Ele cria, a imagem e semelhança dele, irmãos. Vocês entenderam? Como Deus é, Ele nos criou como Ele é. Como é o seu Filho, como os anjos dos céus. Para nós sermos anjos poderosos nos céus. Sim, irmãos. Anjos de grande valor. Porque Ele dá muito valor à sua alma. A sua alma, irmãos, é algo de mais precioso que existe neste mundo. Mais que tudo, a sua alma é preciosa, irmãs. Portanto, irmãos, deem valor àquilo que vocês são. Servos de Deus, filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, irmãos. Assim como nós somos, Deus é assim. Assim, digo, na aparência. Entendeu, irmãos? E Deus é maravilhoso. Amem a Deus, como Ele te ama, com amor profundo, para que você seja a imagem e semelhança dEle. Haja com amor. Irmãos, sejam amorosos. Cuidado com os sentimentos maus que esse poder terrível criou no mundo justamente para formar um reino para ele, o reino da maldade. Entendeu, irmãos? Então, irmãos, deem valor. Deem valor a esta igreja apostólica. Ela veio dos céus, irmãs. Eu quero explicar para os irmãos. Nos céus só existe uma doutrina, uma só fé. Mas por que na terra um acha que tem que ser crer desse jeito, outro acha que tem que ser daquele jeito? Irmãos, por culpa de um espírito terrível que procurou dividir a criatura humana, dividir aquilo que Deus criou de mais belo, a sua palavra, a sua doutrina. E a doutrina de Jesus, irmãos, nos ensina. O que nos ensina Jesus? Nos ensinou. O que esta igreja está ensinando? Ensinando a sermos justos, bondosos, fiéis, amarmos a todos, sem distinção. Você é daquela raça, daquela cor, para Deus é a mesma coisa, todos são iguais. Então nós temos que ser assim. Toda pessoa, não é apostólico, mas deem valor àquela pessoa, porque nós precisamos salvar aquela pessoa. É através do nosso bom testemunho, irmãos, que nós vamos ganhar muitas almas também. Puxa, eu gosto daquela senhora, como é tão bondosa, tão atenciosa. Aquela moça, nossa, como ela é tão atenciosa. Aquele jovem, aquele moço, mas como eu gosto como ele é educado, passa perto da gente, cumprimenta.
É assim que nós ganhamos almas, com o nosso bom testemunho, irmãos. Tá vendo? E nós não podemos ser orgulhosos, não. Uma coisa que sempre procurei é evitar isso, orgulho. Procuro evitar sempre. Orgulho prejudica a nossa vida. Às vezes você terminou de pregar, chega alguém e diz, o senhor pregou bem hoje, hein? Aquela palavra para mim, irmãos, eu preciso tomar cuidado, porque pode também me levar para orgulho. Não. Se eu estou pregando para os irmãos, como o pastor Orlando pregou, o pastor Adebal pregou, o que ele pregou para eles, ele pregou para nós, eles pregaram o que Deus, Jesus mandou falar hoje. Entendemos? Isso em todas as reuniões. Cada pastor tem uma missão importante, mas ele precisa estar preparado espiritualmente, com todo amor e humildade, para que eles lá nos céus venham e nos usem para falar. Eu nunca esqueço, porque Jesus nos dá muita, a avó nos dá muito, a avó de Santa Avó, irmãos, era uma coisa maravilhosa. Se a avó dizia para mim, Estância, sai daqui, eu saía. O que ela dizia para mim era uma lei. E até hoje. O que o irmão em 44 anos falou, cumpriu, é lei. Para mim sempre era lei. Entendeu, irmãos? Assim nós temos que ser. Eu aprendi assim com a Santa Avó. Eu amei tanto a Santa Avó, porque, irmãos, era maravilhosa. A palavra dela era profunda. Ela usava uma varinha, de vez em quando aquela varinha funcionava. Mas, irmãos, ela tinha uma lição para dar para cada um de nós. Felizes foram aqueles que compreenderam e entenderam a Santa Avó. Os que entenderam e compreenderam estão nos céus. E os que compreenderam e estão entendendo e estão conosco, estão no caminho certo. Por isso, irmãos, procure evitar o orgulho. Às vezes, estamos aqui todos, né? Alguém passa perto de nós, nem olha para a nossa cara, nem cumprimenta, irmão, Pai Senhor. Irmãos, às vezes eu na rua, vejo que as pessoas passam perto de mim, bom dia. Há pessoas que fazem assim, como tem que nos conhecer, eu também faço assim. Irmãos, nós devemos amarmos uns aos outros. Não tenham orgulho, não pense, eu fiz hoje, eu sou mais do que fulano. Não pense assim, porque é a sua derrota. Sejam humildes, bondosos, atenciosos, entenderam? Não tenham distinção para ninguém. Como é aquele teu amigo, seja com a outra pessoa. Então, estamos todos aqui juntos, todos somos iguais. E devemos nos amar, todos que estão aqui, porque todos são filhos de Deus. Porque estão crendo numa santa poderosa e num santo poderoso. Irmãos, a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo estavam no plano de Deus. Desde o momento em que o mundo foi tomado, a raça humana, por um espírito maldoso e perverso, um traidor. Entendeu? Foram preparados. O irmão Aldo, a Santa Avó foi preparada, irmãos, para este tempo. E ele também para esse tempo. A avó teve seu tempo, foi de ministério, depois passou para o irmão Aldo. 44 anos, irmãos. O irmão Aldo nunca mudou nada do que a avó mandou ele cumprir. Assim temos que ser nós. Ele foi humilde, 44 anos. Uma vez ele estava conversando com o pessoal, alguém, assim, conversando, e falou uma palavra que foi justamente para alguém que devia estar ali perto. Às vezes, alguma coisinha que a avó deixou, tem vontade de mudar um pouquinho, alguma coisa, mexer.
mas eu não mudo nada que a minha tia, que a avó era a tia dele, deixou. Eu não mudo nada. E assim foi, 44 anos. Assim temos que ser nós, né? Tudo que ela nos deixou, nós devemos cumprir, com toda a santidade e com toda a humildade. Entenderam, irmãos? Se vocês quiserem vencer. E outra coisa, irmãos, confiem no poder deles. Confiem na sua oração. Quando orarem, mesmo que seja uma palavra simples, mas confiem. Entendeu, irmãos? Que eles te ouvirão. Quando os irmãos falarem Santa Avó, ela ouviu. Na hora, está ali para te ajudar. Santo Irmão Modo, assim é Deus o Pai. Ouve a todos. E a nossa missão aqui na terra, irmãos, é justamente isto, para ganhar as pessoas que estão aí, passam perto de nós, né, que a gente nem conhecemos, para ganhá-las, porque cada um deles é um tesouro precioso que vale por tudo deste mundo. Uma criatura, um ser humano vale mais que todas as riquezas da terra. Ah, mas o senhor está falando certo? Como uma pessoa aí, um pobre aí, vale mais que... Irmãos, ele quer salvar. Quantos coitadinhos estão aí no mundo, Deus quer salvar. Mas ele precisa de nós. Irmãos, esta igreja vai cumprir o que está lá nas Escrituras Sagradas. Vai chegar o momento em que Jesus será glorificado por todas as nações da terra. Entenderam? Como eu falei, nos céus não existe várias nações, não. É um só. Não existe várias doutrinas, não. É uma só. Aquela que Deus, o Pai, sempre teve, deu para o seu Filho como um tesouro precioso e Ele nos trouxe para nós. Entenderam? Então, os irmãos saibam dar valor ao ser humano. Saibam dar valor, seja quem for. Porque nós precisamos, irmãos, tirá-las, porque eles podem estar no caminho que os leva à perdição. Porque são dois caminhos. O caminho estreito, que é o caminho que Jesus nos deu. E o caminho largo, ele é largo, pode fazer o que quiser, pintar e bordar, pode ter vícios, mas é o caminho largo. É o caminho que te leva para um lugar que jamais você será feliz. Entenderam, irmãos? Então, por isso, precisamos cumprir com tudo que a nossa igreja nos dá. Não pode usar isso? Não use. Não pode encurtar o vestido? Não use. Olha, irmãos, a avó nos deu a medida mais certa para nós. Antigamente, no passado, antes de existir essas mudanças todas que houve, as mulheres davam com o vestido lá em comprido, aqui assim. Mas a avó não exigiu isso de nós. Não. Ela fez conforme realmente conforme ela usava. Então, Deus, o Pai, justamente aprovou o jeito que ela dava, como ela se vestia, e mandou dar para a igreja. Quero que o povo da igreja seja como você, como minha serva. Eu quero assim. E ela nos deu a disciplina certa. Por que eu vou agora usar com uma roupa bem apertada? Nosso corpo, irmãos, nosso corpo é santo. Entendeu? Não é para exibir nada, corpo, nada disso aí, não. Entendeu, irmãos? Então, a nossa maneira de viver e proceder tem que ser como Jesus deu para Santa Avó. E como ela sempre foi, desde menina. Desde menina. Foi sempre assim. Quando ela foi para os céus, Jesus mostrou para ela uma amiguinha dela, quando ela estudava ainda. Jesus mostrou para ela, essa foi tua colega, ela está aqui nos céus por tua causa, porque você tratou ela tão bem, o teu exemplo
Ela seguia o teu exemplo. Aí está aqui, aqui no céu, você ganhou essa alma, está aqui. Entender, irmãos? Vejam, o que a Santa Rosa foi para nós e é o caminho dos céus, caminho estreito. E o irmão Aldo é o santo pastor. O que é pastor? Muitos podem não saber. Por exemplo, aqui também no Rio Grande do Sul tem muitas ovelhas. Muitos países, ovelhas é aqueles carneiros, né? E a ovelha, o carneiro, é manso. Mas tem o pastor que vai guiando, né? Vai levando. Mesmo assim, como, por exemplo, no caso, outras criações, como a vaca, o boi, não é? Então vai sendo. Agora, ovelhas é assim. Elas são muito mansas, então elas seguem o pastor. O pastor fala, chama, e ele vai guiando as ovelhas, levando para beber água, para se alimentar. Isso é pastor, é o que cuida das ovelhas. Então, o pastor é o que cuida das ovelhas. Quem são as ovelhas? Nós somos os pastores. As ovelhas são os irmãos. Que nós precisamos guiá-los com carinho. Pode ser quem for, pode ser o Zé, o Pedro, a Maria, é igual para nós todos, não tem distinção. Entendeu? Pode ser mais pobre, é igual, não tem distinção. Não é, eu gosto mais daquele, mas daquele não gosto. Não é assim, não. É errado isso. Então, todos para nós são iguais. Eu passo perto de uma pessoa rica, bom dia. Passa uma pessoa pobrezinha, bom dia. Entenderam, irmãos? O que é humildade? Posso ser a pessoa mais inteligente, mas tenho que ser humildes e nunca me orgulhar, porque sou o que sou, porque eles é que nos dirigem. Se eu estou aqui, como estou falando com os irmãos agora, o pastor Aderbalo e o pastor Orlando, quem estava perto deles? Pode ser a avó, pode ser o irmão Waldo, ou a quem eles... Mas, aliás, irmãos, aqui há um número inumerável de anjos. E eles estão aqui também, a Santa Avó, a Santa Irmã. E Jesus também, e o Pai também está nos vendo. Irmãos, vocês querem uma coisa mais preciosa? Deus e o Pai te contemplar com todo carinho, com todo amor. Ele nos dá tudo, dá esse sol tão lindo. Essa noite, aquela estrela tão bela, a estrela d'alva, que brilha para nós. Ele nos deu, irmãos, o mar, que é tão bonito, os rios, tão lindo. Irmãos, olha que coisa linda. Tudo, Ele te deu para nós. Ele criou os jardins preciosos. Por que desprezar uma doutrina tão preciosa como esta? Eu fazer como Ele manda. Deus quer que, a avó quer que eu ande assim, quer que meu vestido não seja tão curto. Em primeiro lugar, o que a avó quer. E a avó não quer de mim, justamente é isso, a obediência, porque é mais fácil para ela me ajudar. Na hora que eu clamar, ele está ali pertinho, ela manda um anjo, aquela vez que já sabe o que, conhece o nosso dia a dia, ela sabe o que pode acontecer lá da frente, ela manda um anjo para te guardar. Por isso, irmãos, mas como é que ele vai me falar? Ela usa o pensamento. Às vezes você está andando num caminho, daqui a um pouco tem um pensamento de, não vou por aqui, vou por aqui. Tudo bem, mas quem sabe que às vezes esse pensamento de mudar, sabe lá o que vai te acontecer lá? Irmãos, simples. Eu estava numa chácara, e um amigo meu, e lá tem muita plantação. Eu gosto de mexer na plantação. E eu fui mexer
plantação, tem um espinhozinho, um espinho. Naquele dia eu falei, bom, hoje eu vou aproveitar e vou descansar. Vou na casa do fulano e vou descansar hoje. Mas eu não fiz aquele pensamento. Dei uma chegadinha lá da plantaçãozinha dele, mexi. O que aconteceu comigo? Um espinho entrou nessa mão. Simples. Por isso eu tive problema, até hoje. Olha. Por quê? Porque eu não segui aquele pensamento que é dos céus. Sabia? A avó já sabia aquele perigo, porque eles sabem que o inimigo muitas vezes quer destruir tua vida. Então você está indo por um caminho, vai você ir por outro. Você vai, enfim, ele quer dominar a tua vida, teu pensamento, tua alma. Mas não vai aparecer como ela aparecia para o irmão Aldo, como aparecia para a Santa Avó, porque precisava deles. Eles tinham que ser preparados. Irmão, Jesus levava a avó lá no céu, em lugares tão maravilhosos que nunca homem nenhum levava ela lá. Mas por quê? Porque ele ia precisar muito dela. E outra, ele a usou porque sabia muito bem que ela nunca ia se orgulhar daquilo. Irmãos, evitem orgulho. Um pregador pregou bonito, se alguém chega e fala, também, irmão, mas é que a avó que foi a mensagem da avó, a mensagem da igreja. Alguém vai fazer um solo, tem uma voz bonita, você cantou bonito hoje, hein? Não se deixe levar por esse elogio. Tudo bem, a gente não vai falar, eu não quero. Tudo bem, não vou, muito obrigado. É que a avó ajuda, né? Mas eu pus a avó em primeiro lugar, não eu. Não a minha voz bonita. Eu pus a avó em primeiro lugar, que me ajudou naquela hora para poder apresentar aquele hino. Entendeu, irmãos? Então, irmãos, façam assim. Sigam esta igreja, conforme ela ensina. Não desobedeçam, irmãos, porque vocês, obedecendo, vocês estão ganhando a salvação dos homens e coisas preciosas que eles irão te ajudar enquanto vocês viverem aqui na terra. Para terminar, há uma irmã que uma vez eu fui visitar há pouco tempo, hoje ela está com 94 anos. Lê bem, ouve bem, mas por quê? Porque ela foi sempre fiel e foi diaconisa. E hoje é uma senhora de 94 anos. Pode ser que a avó leve até uns 100 anos. Mas por quê, irmãos? Porque ela sempre foi fiel. Sejam fiéis em tudo. Não se orgulhem, não falem mal de ninguém, não olhem mal para ninguém. Perdoem, sabem perdoar. Perdoe. Nunca guarde mágoas no seu coração. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. E que a Santa Avó e o Santo Irmão, com todo o poder, ajude todos os irmãos, mesmo os que estão nos ouvindo, internautas, que sejam iluminados para os céus. Amém. Bom, irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar. Eu agradeço muito pelas palavras do pastor Aderbaldo, do pastor Orlando, foram muito preciosas para mim também. E agradeço, irmãos, pela sua presença, pela sua atenção. É um prazer muito grande poder falar para os irmãos e ver os irmãos, cumprimentar os irmãos. Vamos ficar todos em pé e vamos orar. Mas, irmãos, eles te ouvem também. Não pensem que Deus só ouve o pastor, Ele te ouve, como ouve o pastor. Eu vou orar, mas assim como eu vou orar, mas porque eu falo um pouco melhor o português, tudo bem, mas mesmo que os irmãos não sabem falar assim o português, falar assim, palavra nós, em vez de falar nós, né? Mas eles ouvem a tua oração. Entendeu, irmãos? Qualquer pessoa que se dedica, se consagra, naquele momento que você faz a sua oração é ouvida. Tá bom? Então vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, nosso Pai. Ó Senhor, quanta riqueza o Senhor nos deu. Nos deu um filho bendito, maravilhoso, para poder dar a sua vida por nós, nos resgatar de um poder terrível que domina esse mundo.
nos mostrar o caminho certo, o caminho da salvação. Pai, nós te agradecemos pelo teu grande amor. Teu amor é algo que não há limite, não há imenso tamanho. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos deu Jesus. Nos deu essas belezas que nós contemplamos com os nossos olhos aqui da terra, essas flores tão lindas, o mar, os rios, que os homens prejudicaram, estragaram muita coisa bonita, mas o Senhor nos deu tudo por amor a nós, para nós vivermos em paz, felizes. Pai Santo, abençoa, Senhor, aquelas pessoas boas de coração neste mundo, para que nós possamos também ganhá-las, alcançá-las, trazer para esses caminhos, e possa se cumprir o que está nas Sagradas Escrituras no livro do Apocalipse. Então o Senhor Jesus será glorificado pelas nações que irão adorar. Jesus, nós chegaremos lá, com a direção sábia do Senhor, com todo o poder e virtude que destes da nossa Santa Baosa e o Santo Ibaúando, nós chegaremos, o mundo chegará, muitos milhões irão se salvar pela mensagem desta igreja. Santa Avó, querido irmão Aldo, muito obrigado por esse momento tão felizes, e abençoe teus filhos, nossos irmãos, todos que estão nos ouvindo através da internet, que todos sejam muito felizes, mas que eles também procurem obedecer as tuas palavras, porque as tuas palavras valem muito mais que o ouro, diamante e todas as riquezas da terra. Tuas palavras, teus ensinos é a nossa salvação. Eu agradeço Santa Avó, Santo Ibaúando, por esses momentos que aqui passamos juntos, e continuamos abençoando e preparando para a reunião da noite. Queremos comemorar o teu aniversário, vó, que é o aniversário da igreja, porque quando a senhora nasceu a igreja apostólica com a senhora, conforme Jesus nos demonstrou para a direção da igreja. Quando ela nasceu, a igreja nasceu com ela. Agradeço, Pai, por ter nos dado esta igreja tão maravilhosa, para que nós possamos levar muitas almas para os céus. Amém.